Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o tema transformação das paisagens naturais pelo ser humano, pela humanidade. Então nós veremos agora essa interação da humanidade, dentro dos processos antrópicos, fazendo as alterações no meio ambiente. Então a gente vai perceber a forma como o ser humano ele transforma o espaço a partir das suas necessidades. Então a gente vai ver justamente essa transformação, essa relação da humanidade, da sociedade, com o espaço natural, com a natureza. Vamos seguir então, nós temos aqui que a transformação das paisagens naturais pelo ser humano, na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar os seus recursos naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá através das atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos orgânicos industriais no ar, rios e mares. Com essas e outras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, misto de elementos naturais e processados. Bem, então a gente observa que o ser humano ele tem várias necessidades. Necessidades econômicas, necessidades quanto à sua alimentação, quanto à sua sobrevivência no espaço. E a partir dessas necessidades, o ser humano transforma o espaço à sua volta. Então ele vai transformar material rochoso, retirado através de minas, de materiais, ele pega esse material, transforma em tijolos para a construção das casas. Ele vai retirar outros materiais rochosos e vai transformá-los em, por exemplo, asfalto. Essa massa asfáltica vai ser transformada em rodovias, em estradas. Então vai fazer o asfaltamento, das ruas onde nós moramos, asfaltar essas ruas e avenidas. E a gente vai vendo essa transformação de acordo com a necessidade do ser humano. E é claro que algumas transformações são programadas, outras nem tanto. Como, ao realizar essas transformações, ele gera lixo. E esse lixo, onde vai ser depositado? Também vai provocar o depósito de lixo, em determinados locais, a produção de chorume, de gases tóxicos. E isso vai também transformando o espaço, transformando e impactando a litosfera, impactando a hidrosfera e também a atmosfera. Então, todos esses elementos combinados vão transformar o espaço onde o ser humano está, dependendo aí do caso, em fator econômico ou também de acordo com fatores e elementos de moradia, de consumo, de acordo com a saúde, a educação, então a construção de hospitais, de escolas ou de outras formas mais amplas também nós podemos ver essa transformação. Seguindo aqui, nós temos que cientificamente podemos conceituar o termo paisagem como resultado da combinação em um dado território de elementos físicos, biológicos e humanos que constituem sua unidade orgânica e se encontram estreitamente relacionados, ou seja, é uma convivência harmônica entre humanos e elementos vivos e não vivos, onde todos têm a possibilidade de viver normalmente. Então aqui a gente observa justamente essa combinação dos elementos da hidrosfera, da litosfera, da atmosfera, se combinando e formando as diferentes paisagens. Lembrando que paisagem é o aspecto visível, o aspecto visível do espaço. Lembrando que não só a característica visual, mas os sons daquele espaço, os cheiros daquele espaço, os ruídos daquele espaço, tudo isso vai se combinar para formar uma diferente paisagem. Continuando, podemos ainda considerar o termo paisagem sob dois aspectos, o natural e o cultural, sendo o natural da própria natureza e o cultural as transformações realizadas pelo ser humano. Então, o cultural, o antrópico, é aquilo que é relativo à humanidade. Consideramos paisagem natural aquela onde não houve ação modificadora do homem, ou seja, esta conserva suas bases geológicas, geognóstica e climáticas vegetacional,
Já a paisagem cultural é aquela modelada por meio de um grupo cultural, onde a cultura é o agente, a área natural é o meio e a paisagem cultural é o resultado. No fim do século XIX, William Morris Davis define as paisagens morfológicas conforme seus processos de formação, o que leva os geógrafos a desenvolver os conceitos de paisagem natural, humanizada e geográfica global. Na antiguidade, a relação entre elementos físicos e humanos da paisagem foi notada pela primeira vez nos tratados de Estrabão e dos geógrafos da Escola de Alexandria. No começo do século XIX, Carl Ritter estabeleceu a inter-relação entre a atividade do homem e o meio natural, o que deu origem à geografia humana. Surge pouco depois a escola alemã, que desenvolveu uma concepção determinista da geografia, pela qual o meio é responsável pela atividade e cultura humanas. Como contraponto, na França temos a escola possibilista, representada por Paul Vidal de Lablache, que defende a influência do homem no meio ao longo da evolução histórica e segundo seus próprios interesses. Então nós temos aí praticamente ao mesmo tempo nessas duas escolas, a francesa e a alemã. É claro que a alemã ela sofreu mais influência da escola francesa, já que a escola francesa veio primeiro, depois a escola alemã. E isso tudo a partir das invasões de Napoleão. Napoleão francês, ao chegar no território alemão, mesmo sendo invasões, ele não acabava com a cultura do lugar, ele não determinava ali, né, os rumos quanto à cultura do local, mas ele, claro, possibilitou esse contato entre os alemães com a cultura, com a escola francesa do possibilismo. Tá, aí é claro que esse pensamento, que é de origem francesa, ao chegar na Alemanha, ele vai se adaptar à sociedade alemã, lembrando que a sociedade francesa já era, né, uma sociedade dentro dos moldes já capitalistas. Já a sociedade alemã ainda vivia um sistema feudal. Então, por isso que no francês nós temos, né, na França, nós temos ali o possibilismo, vindo já dentro das teorias capitalistas. Já os alemães feudais, existia ali um determinismo, até pela impossibilidade ou a falta de mobilidade, inclusive social, dentro da sociedade alemã. Então, o determinismo alemão. Então, aqui algumas das escolas, né, do pensamento geográfico. Seguindo aqui, hoje, a evolução de tais conceitos nos leva a entender que todos os elementos interagem. O relevo afeta o clima, que influi nas formas de vegetação, cuja maior ou menor densidade favorece ou dificulta a erosão. Esta relação leva a um equilíbrio dinâmico e instável, em constante transformação. Ou seja, aqui nós temos os elementos naturais interagindo. Então, elementos naturais e eles têm uma interação, mas essa interação ela gera um equilíbrio dinâmico, que também é instável. Atualmente, quase todas as paisagens da Terra, salvo as polares, os altos cumes das cordilheiras, as matas virgens e o interior dos desertos apresentam influência humana ou cultural em maior ou menor medida. As paisagens em que a ação do homem não se impôs são predominantemente naturais e de escasso valor econômico. Então aqui a gente chega à conclusão de que são pouquíssimas hoje, né, as paisagens que ainda são preservadas como naturais. E é claro, mesmo quando a gente fala de paisagens polares, os topos de cordilheiras, matas, nós temos ainda influência, mesmo que menores, mas influência do ser humano. Então, na verdade, aqui a gente está levando em consideração muito mais a questão da paisagem, do aspecto visível. Então, chegar até o topo, por exemplo, do Everest, o ponto mais alto do mundo, você vai visualizar uma paisagem que sofreu, sim, alterações humanas, até porque vários e vários alpinistas já subiram até o Monte Everest e lá no topo fincaram ali a bandeira do seu país de origem. São alterações antrópicas, alterações humanas. Inclusive, até um certo turismo acontece no topo do Everest ou de outras montanhas. Porém, há uma maior presença de elementos naturais do que elementos antrópicos. Então, ousamos dizer que é uma paisagem natural, beleza? Seguindo aqui,
O grau mais alto de transformação da paisagem ocorre na cidade, onde esta é quase absoluta. Já as paisagens rurais são qualificadas pelos usos agrícolas, pecuários e florestais do território, assim como outros fatores de caráter econômico, estradas, ferrovias, minas e indústrias. Então aqui a gente já tem outros graus, né? Graus mais elevados de transformação. E o máximo, a cidade, que a gente observa como se fosse um grau onde praticamente não existem, né, elementos naturais. Praticamente tudo em volta de nós nas cidades são transformados, são alterados ou foram, né, alterados pelo ser humano. Seguindo aqui, nós temos agora o texto 2.2, o meio ambiente, a ação do homem e suas consequências. Então a gente viu ali essa relação com a paisagem. Agora, quais são as ações humanas prejudiciais ao meio ambiente? Então, quais as ações que o ser humano realiza que prejudicam o meio ambiente? Primeiro, poluição dos solos, lagos e oceanos com poluentes domésticos e industriais. Segundo ponto, poluição do ar através dos combustíveis fósseis, carros e indústrias. Poluição do solo, excesso de lixo, consumo exagerado de bens materiais, criando lixões e descartes pelas pessoas em qualquer lugar. E produtos químicos das indústrias e pesticidas nas áreas rurais. Poluição sonora e visual nas grandes cidades. Então, o próprio trânsito, né, os automóveis provocam essa poluição sonora. Junto a eles, propagandas, carros de som e uma série de outros prejuízos aí de forma sonora. Já o visual, o excesso de propaganda que nós temos dentro das cidades, pintando muros, junto às pichações, junto a outros elementos que vão poluindo visualmente as cidades. Criação de aterros sanitários, também esses prejuízos. Na verdade, a criação desses aterros, se ele for devidamente planejado, ele vai evitar, né, a contaminação do solo. Mas é uma alteração e um grande espaço sendo utilizado para colocar lixo. Aumento desordenado das áreas urbanas, também, né, alteração aí que prejudica o meio ambiente. É claro, aumento desordenado, ou seja, sem o devido planejamento. Desmatamento, o corte ilegal e queimadas. Caça predatória, uso irresponsável dos recursos, aumento de veículos automotores. Então, tudo isso vai prejudicar o meio ambiente. Quais são as consequências dessas ações humanas? Bem, são a degradação de ecossistemas marinho e terrestre, acarretando a extinção de espécies de animais e vegetais, a destruição da camada de ozônio, que é uma camada em volta da Terra, que protege os animais, vegetais e seres humanos dos raios ultravioletas, que são causadores de envelhecimento precoce emitidos pelo Sol. A poluição sonora nas grandes cidades provoca diminuição da audição e a poluição da água, ar e terra são provocados também. São consequências também dessas ações humanas, ações antrópicas. A chuva ácida prejudica o solo, a água e as vegetações, e o ser humano com doenças respiratórias. Inundações e erosões, efeito estufa, que é o aumento da temperatura por causa de gases atmosféricos, ocasionando o aquecimento global. O aumento de doenças respiratórias nas regiões poluídas, principalmente nas grandes cidades. Desertificação de áreas desmatadas e, consequentemente, acarretando o aumento de temperatura nessas áreas. Todas essas consequências acarretam a diminuição da qualidade de vida do ser humano, inclusive podendo causar várias doenças ao ser humano. Como que a gente pode solucionar ou melhorar essa situação? Então, as soluções: deve-se criar mais zonas de proteção ambiental e fiscalizar e punir os agressores das zonas já existentes. Diminuir o consumo de água, diminuir o uso dos carros, aumentar o tratamento de água e esgoto nas cidades, desenvolver projetos que visem a maior conscientização das pessoas, criar projetos de uso sustentável dos recursos naturais. Então, todos esses são possíveis soluções, além de desenvolver projetos que utilizem fontes de energias limpas e sustentáveis, como a energia eólica, do vento, a energia solar, a partir da luz do sol.
incentivar a reciclagem de produtos que são jogados na natureza, interesse verdadeiro do poder público e, com isso, criar políticas que protejam o ambiente. Como, por exemplo, a gente citou uma que pode ser questionada ali, né? Como que a gente incentiva a população a deixar de utilizar o automóvel? A gente pode até pensar, ué, mas quem tem um automóvel, ele vai deixar em casa, vai deixar de utilizar? Sim, pensa, se nós tivéssemos um sistema público de transporte eficiente, nós seríamos incentivados a deixar o nosso automóvel privado dentro de casa. Então pensa você, se tivesse confiança, segurança, né, de que você pudesse sair da sua casa, ir até o ponto de ônibus ou utilizar um metrô e ele seguisse um horário. Olha, você sabe e pode confiar no horário do metrô ou do transporte público de forma geral. Chegando ali, ou até mesmo nesse caminho de casa até o ponto de ônibus, ou de casa até o ponto de partida do metrô, você tivesse confiança de que nada de mal te aconteceria. Você não tem medo de assalto, você não tem medo, né, de algo ruim acontecer nesse caminho. Uma segurança pública que funcionasse. Você teria essa coragem de deixar o seu automóvel privado em casa e utilizar o transporte público, tendo consciência de que chegaria no horário programado, no horário desejado, tá? Sem interferências. Seguindo aqui, nós temos, na verdade, as soluções são essas que nós estamos vendo, e agora nós finalizamos a nossa aula. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais, falou!